Bom, a próxima questão é a 4. Defina a potência elétrica, sua unidade de medida e uma equação que relacione a potência elétrica com a tensão e a corrente elétrica. Bom, isso aqui pode parecer difícil, mas não é, né, pessoal? Isso aqui é bem simples, tá no slide também, ó. Você vai aqui no slide. Enfim, foi os primeiros slides, né? Tá. Foi os primeiros slides, é bem simples. Tá bem aqui. Ah, não, essa aqui já é aula de eletrônica. Tá, foi a aula de apresentação. Então, o que ele pediu na quarta questão da lista? Ele pediu, né, a potência. Bom, a potência elétrica é muito simples, você vem aqui no slide, ó. O que é potência elétrica? A grandeza física que mede a quantidade de trabalho realizado em determinado período de tempo. A sua equação é P, né, que é potência igual a tensão vezes corrente. Então, né, meio que já está respondido toda a questão. Ou seja, parece difícil, mas como eu falei, não é. Então, defina a potência elétrica. Tá lá no slide, né? Potência, tudo mais. Unidade de medida também tá lá, que é o watts, né? Ou, né, só a unidade, que é o W. Equação que relaciona potência elétrica com tensão e corrente. A própria equação da potência. Potência é igual a V vezes I, tá? Tensão vezes corrente. Simples assim, tá? A quinta questão já é uma aplicação da equação. Então, quem fez a quarta consegue fazer a quinta. Em um chuveiro elétrico de 4.400 watts, pessoal, isso aqui não é vírgula, pessoal. Muitas pessoas confundiram esse ponto aqui, ó, como se fosse uma vírgula. Observem, né? Isso aqui é a equação da outra questão. Isso aqui não é uma vírgula, isso é um ponto. Geralmente ponto você utiliza para separador de milhar, tá? Então é 4.400 watts. Aqui já é a potência, é só você já interpretar a questão, potência. Aqui é o que, pessoal? Tensão, né? 220 volts. E qual a corrente elétrica? Bom, a gente acabou de ver que a equação é essa aqui de cima. Então você vai colocar a equação aqui, P igual a V vezes I. Substitui P por 4.400. Quem é V? 220. E quem é I é o que você quer descobrir. Bom, pessoal, se o 220 aqui está multiplicando o I, ele passa para o outro lado dividindo, tá? Então, se eu isolar o I aqui, ó, I é igual a 4.400 dividido por 2.220. Vou tentar corrigir aqui essa caneta. Então, 4.400 dividido por 220. Que vai dar o que, pessoal? Quem fez a questão viu que vai dar 20. Dividindo tudo, né? Corta esse com esse. 440 por 22 vai dar 20 ampere. Tá? Isso é só fazer a divisão, né, pessoal? Com uma calculadora ou de cabeça mesmo, ou utilizando caneta ou lápis, né? Fazendo na mão, manualmente. E o resultado vai dar 20 ampere. Que então, no caso, é a letra C. Bom, a sexta questão é definir o que é um componente elétrico passivo e um componente elétrico ativo, né, pessoal? O componente elétrico passivo, nós vimos que são aqueles componentes que eles não interferem, né, no fluxo de corrente, tá? Ou de tensão do circuito. Não interferem ativamente, obviamente eles interferem, mas não ativamente. Então, no caso é o que? O resistor, um exemplo, né? Resistor, diodo, não, resistor, desculpa, resistor, capacitor, indutor. Componentes elétricos ativos são aqueles componentes que modificam o circuito. No caso, são diodos, transistores, tudo isso a gente viu aqui no slide sobre eletrônica, que foi a segunda aula.
tá aqui no começo, né? A gente falou sobre sinais analógicos, lembra? Sinais analógicos, sinais digitais. Tá aqui, ó, os componentes passivos, resistor, potenciômetro, capacitor, indutor. Aqui a definição do que é um componente passivo. Aqui os componentes ativos, né? Definição e exemplos. Então, pessoal, é mesmo a lista 1 e 2, a primeira lista de microcontroladores, eu acho que eu só usei o slide da aula 1 e da aula 2, que está no Google Classroom, né? Não tem mistério. Aqui já é para vocês desenharem os componentes, né? Dê o exemplo, né, do componente e desenhe, né? Isso aqui também quem está com slide faz facilmente. No caso, ou então, se vocês já souberem, né? Por exemplo, o diodo, né, pessoal? É um exemplo de componente elétrico passivo, é o resistor, né? Desculpa. Então você tem aqui o resistor. E seu símbolo, né? É só um exemplo de como fazer. É esse aqui, né? São dois, mas só vou fazer um aqui para simplificar, para a gente poder adiantar a nossa aula. Ativo, diodo, né? Simbologia do diodo. Desculpa, pessoal. Simbologia do diodo é o... que ele é triângulo, né, pessoal? Tá no slide, viu? Eu não tô inventando, não. Essa é a simbologia do diodo. Aí você pode fazer outro. O LED, pessoal. Por exemplo, o LED, não sei se vocês lembram. Também é um ativo, né? Qual a simbologia do LED? É quase a mesma cor do diodo, né? Só que qual é a diferença? Ele tem tipo umas setinhas saindo, né? Porque ele meio que simboliza a emissão de luz. Tá? Então esse é o LED, que é o diodo emissor de luz. Daí a semelhança com o diodo. Bom, essa questão é bem simples, né? Então vamos prosseguir. Já a oitava já é mais uma parte teórica que vocês vão ter que vocês não, já fizeram, né? Alguns vocês deram uma lida no slide, ó, na parte de eletrônica. Basicamente, o que é um sinal analógico? Tá aqui, ó. Digital também. Sinal digital, né, pessoal? Aquela variação discreta, né, dos sistemas, né? A passagem de um valor para outro se dá por saltos. Já o analógico é aquela grandeza física natural que aumenta, né? Naturalmente, digamos assim, tá? É um valor constante. Aqui o exemplo que dá para entender melhor os dispositivos, ó, um dispositivo analógico. Vocês podem ver aqui que é um relógio que vai variando aqui os segundos, minutos e horas. E aqui o termômetro de mercúrio. O termômetro de mercúrio é o mais fácil de entender porque quando você pega o termômetro de mercúrio, digamos que ele está nesse ponto aqui, né? Vou colocar aqui em vermelho. Aí você começa a usar ele, você vê que esse líquido que estava aqui, né? Ele chegou agora até esse ponto aqui. Ou seja, ele expandiu, né? De uma maneira natural, né? Passando aqui naturalmente para esses pontos. Já o termômetro aqui, o termômetro digital, tá zero, né? Quando você não... Esses que você coloca na pele, né? É um laser, né? Antes de você mirar onde você quer medir a temperatura, ele tá o quê? Tá zero. Quando você mira e já utiliza ele, né, o termômetro, já vai passar para a temperatura do objeto, no caso é 37. Então você vê o que pulou de 0 para 37. Então é um sinal digital, né, pessoal? Ou seja, ocorreu um salto não natural, ou seja, foi feito por meio de circuitos elétricos, circuitos eletrônicos, para acontecer isso. Então, é um exemplo de sinal digital, tá? Essa questão vocês devem estar reparando que eu estou falando mais sobre essa questão porque já é uma questão que envolve nossa disciplina de fato. As outras questões, né, pessoal? Componentes eletrônicos,
eletricidade básica, vocês já viram, é meio que uma revisão. Mas essa questão aqui de sinais, o que é um sinal analógico e um sinal digital, está muito relacionado aos sistemas computacionais, né? Por isso que eu estou estressando mais, pode ser até uma questão que caia, né? O que é um sinal digital, por exemplo, né? Analógico eu acho que eu não colocaria, mas eu provavelmente colocaria o que é um sinal digital para vocês. Então tá aqui no slide, um sinal digital. São valores discretos, a pressão é limitada. E tem os exemplos, né? Bom, aí a próxima questão é a nona, né? Que é mais sobre sistemas digitais. Tá aí, pessoal. Essa é a questão que provavelmente cairia, vai cair, né, na avaliação, né? Chegamos onde a gente queria. O que é a definição de sistema digital? O que é um sistema binário? E a questão do bit e byte, tá? Isso provavelmente vai cair, tá? Já tô dando a dica para vocês. Então vamos lá aqui, ó. Na segunda aula já tem isso, ó. O que é um sistema digital, pessoal? Se vocês olharem no slide que a gente estudou, é um conjunto de dispositivos de transmissão, processamento e armazenamento de sinais digitais que usam valores discretos. Ou seja, se vocês repararem, está relacionado com os sinais digitais que a gente acabou de ver. E como representá-lo, já vem o sinal binário, né? Que é o sistema binário. Tá? O sistema binário é aquela representação numérica que utiliza apenas dois dígitos, que é o 0 e o 1. Tá? E podem ser utilizados por qualquer componente que tenha dois estados, lâmpada, chave eletromecânica e o que a gente utiliza mais nos sistemas digitais, o transistor. Tá? O bit, que é um dígito binário, ou seja, é o 0 ou 1. Né? Isso aqui já foi muito estressado aí pela gente. O que é um bit? É o valor de 0 ou 1. O que é um byte? É aquela junção, né, de bits, né? São 8 bits, no caso 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Isso é um exemplo, viu, pessoal? Pode ser qualquer valor aqui, pode ser tudo 1, tudo 0, mas isso aqui é um exemplo. Então, se vocês repararem, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Então, o byte é a combinação de 8 bits, tá? Então é isso, né? Da primeira lista, pessoal, é basicamente isso. Aqui é um exemplo visual de como seria, né, a representação em bytes utilizando energia elétrica. Ó. Então aqui, relembrando vocês, seria o byte 1, né? Outro byte 1, byte 0, byte 0, byte 1, byte 1, byte 0, byte 1. Não é complexo, pessoal. Se vocês repararem, é bem intuitivo até. O binário, pessoal, surgiu justamente para facilitar nossa vida, entendeu? Porque em vez de você trabalhar com, digamos, vocês fazem a matemática utilizando quantos dígitos? São 10 dígitos, né? 0, 1, 2, 3, até o 9. Aí depois vocês combinam, né? 1 com 0, 10, 2 com 0, 20, 1 com 2, 12 e assim por diante, viu? A gente faz isso desde criança e acha fácil, mas é difícil, né? Você está trabalhando com vários dígitos. Aqui não, você só trabalha com 2, então é 0 ou 1. É mais fácil. O pessoal acha difícil, mas é mais fácil. É simplesmente uma simplificação do nosso modelo, tá? Você está simplificando. Bom, é basicamente isso a primeira lista, pessoal. Então, alguém ainda tem dúvida nessa lista? Eu tive que eu acabei de a gente revisar essa lista. Pode falar. Você tá gravando essa aula? Sim, eu passei a gravar já a partir da terceira questão. Aqui eu não tava vendo porque eu tava fazendo trabalho aqui. Tá ok, tá gravada. Eu vou postar também, tá? Bom, mais alguém tem dúvida, pessoal? Assim, eu achei bom que pelo menos mais da metade da turma respondeu, tá?
Olha, sobre o link da chamada, eu não estou mais fazendo, tá? Perguntaram aqui sobre o link da chamada. Eu estou utilizando um programa que ele está coletando automaticamente a presença de vocês, que é o programa que o pessoal tá utilizando nas outras aulas. Até agora eu não tive nenhum problema com esse programa. Ele é bem confiável, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês terem uma ideia. Então, esse programa aqui, ó, ele mostra toda a presença das pessoas da aula, até quem entrou e saiu, né? Ou quem só entrou agora, enfim, tem a presença de todo mundo. Normalmente, quem entra eu boto presença, entendeu? Tem gente que entra e sai por algum problema, né? Depois me falam, aí eu deixo a presença, tá? Mas tem gente também que só entra, né? Aí não tem como, né, pessoal? Tem gente que entra só 2 minutos e, e vai embora, aí não dá. Mas se pelo menos justificarem, eu entendo e aceito também, né? Ah, professor, entrei, mas não consegui ficar. Aí justifica lá no WhatsApp ou no chat. E aí eu justifico também a presença. Então facilita muito, né? A gente não perde mais tempo preenchendo lista. Bom, e é isso. Vamos aqui pra... Pois é, pessoal. Pelo visto não tem dúvida com relação a essa primeira lista. Tá? Então, se não tem dúvidas, tá tudo certo. Vamos para a próxima lista aqui. Ixi, já tô em eletromecânica. Deixa eu voltar para cá. Bom, agora a próxima lista é a lista mais recente, tá? Que ninguém fez ainda, hein, pessoal? Tudo bem, eu botei no sábado, né? Então, tudo certo, mas façam a lista, por favor. Essa lista aqui, provavelmente, né, vai cair mais coisa dela na avaliação, porque esse conteúdo a gente está trabalhando já por mais tempo. Então, vamos lá. Essa lista aqui eu não vou responder, né, pessoal? Porque tá no prazo até o dia 28. Então vamos lá. O que tem de novo nessa lista? Primeira questão, ele já começa sobre a arquitetura de Von Neumann. E quais os 4 componentes básicos dessa arquitetura? Bom, se vocês lembram das aulas temos aqui nossa primeira, bem aqui, ó. É a aula 4 e 5. É a aula 4 e 5, se eu não me engano, né? Tá aqui, ó. Parte da aula 4 e 5. A terceira aula, pessoal, foi aquele histórico sobre computadores, tá? Se vocês lembram, a gente viu todos os computadores, os mais antigos, os mais modernos. E eu não vou cobrar porque foi uma aula mais de curiosidade, para vocês terem um conhecimento gerais, né? Eu vou cobrar aqui mais a aula 4 e 5 nessa segunda lista. Então vamos lá, a primeira questão é o que é a arquitetura de Von Neumann. Se vocês forem no slide, vocês vão ver que a arquitetura de Von Neumann é essa aqui, né? Então, a arquitetura de Von Neumann... Nossa, deixa eu... Tá aqui. A arquitetura de Von Neumann é aquela arquitetura base desde o primeiro computador, né, que a gente viu lá no histórico. Se vocês quiserem pesquisar mais, vocês também podem botar algo que vocês pesquisaram. Mas é basicamente uma arquitetura básica de um sistema computacional, tá? Que surgiu nos primeiros computadores. E dessa arquitetura base, a gente já responde a próxima indagação da questão, é quais os 4 componentes básicos. Essa questão eu vou responder porque é muito fácil, né? Então, os 4 componentes básicos são memória. Lembram lá, pessoal? Memória. Dispositivo de entrada e saída. Segundo, né? Microprocessadores. E aqui o quarto, né? Que vocês vão ver que não é nenhum bloquinho, mas ó, todos esses valores aqui, ó, que estão nessas setas bidirecionais, é o quarto componente, que é os barramentos, tá? Barramentos.
Então você tem já os 4 componentes aqui: dispositivo de entrada e saída, microprocessadores e barramentos. Então essa aqui é a resposta da primeira questão. Que é a arquitetura de von Neumann é a arquitetura base dos sistemas computacionais que existem desde o primeiro computador, que é o ENIAC, né? E os componentes principais dessa arquitetura é memória, dispositivo de entrada e saída, microprocessadores e barramentos. Aí, pessoal, já dei de bandeja aí para vocês essa questão. Tá ok? Mas está aqui no slide. Bom, as próximas questões são relacionadas à memória, pessoal. Então isso aqui é mesmo para vocês lerem o slide, exatamente por isso que é uma questão teórica. Então você vai definir coisas simples, né, pessoal? Vocês não precisam escrever também cada item aqui uma página, né? 3, 4 linhas, às vezes até 2 linhas dá para você explicar o que é um componente. Então memória volátil, não volátil. Se vocês lembram das aulas, né? A memória volátil é aquela memória que você não perde a informação. Eu vou já responder aqui de cara, mas está no slide, viu, pessoal? Slide aqui, ó. Vou até colocar a parte do slide que fala sobre isso. Volátil. Conteúdo armazenado na memória é perdido quando a fonte de alimentação da memória foi desligada. Não volátil, mesma coisa aqui, ó. Se vocês repararem, é um conteúdo fácil de assimilar, é um conteúdo simples, tá? Não, volátil é aquela memória que você não perde informação quando você desliga a alimentação. Já não volátil é aquela memória que fica, né, no seu dispositivo, né, no caso o computador, o celular, enfim, mesmo após desligar a energia. Tá aqui no caso memória cache, memória principal e memória secundária. Vocês vão lá aqui no nosso slide, observem, né? As memórias, elas podem ser, ó, aqui nas categorias, ó, podem ser memória cache, memória principal, memória secundária. Cada um deles, ó, vocês vão estudar. Tá aqui, ó, por exemplo, memória cache. Vocês viram lá na questão. Vou explicar como vocês vão fazer. Vocês viram lá o que é uma memória. Você tem que definir o que é memória cache. Em vez, vocês não façam isso aqui, pessoal, por favor, porque é ruim até para corrigir. Vocês não só copiem e colhem, não. Vocês leem e resumem, tá? Por exemplo, aqui memória cache, vocês vão ver que tem muita informação. Mas o que você vai fazer? Você vai ler. Isso aqui é uma dica para vocês estudarem para qualquer assunto. Vocês lê e resume. Memória cache aqui, por exemplo, é um dispositivo, né, denominado de memória cache, que consiste na inclusão de dispositivo de memória entre a memória principal e o processador. Ou seja, é uma memória que está entre a memória principal e o microprocessador. Memória cache é uma memória que consiste, né, de uma memória feita para comunicação entre o processador e memória principal, né? Memória P. E ela ó, se você começar a ler, elas são voláteis. Então você vai lendo e aí você vai montando a resposta. Então, como eu faria? A memória cache é uma memória volátil, que tem a função de acelerar a velocidade de transferência das informações entre o processador e a memória principal. Só isso já responde a questão. Tá ok? Aí a mesma coisa para as outras memórias. Vocês vão ler, né? E resumir, né? Ok? É mais fácil para vocês e é mais fácil para mim. Porque, poxa, gente, ninguém merece, né? Escrever várias linhas, né? Copiar integralmente o que está aqui, né? Mostra que você não entendeu e está fazendo algo mecânico, né? Você tem que interpretar e resumir. A mesma coisa da memória secundária. Tá? Isso aqui é para forçar vocês a estudarem mesmo. A leitura, né? Aqui o barramento é a mesma coisa, tá lá no slide. Vamos lá na parte de barramento. Tem aqui, ó, pessoal, os barramentos. A classificação dos barramentos. O que é um barramento?
Isso é um barramento. Classificação dos barramentos. São 3 tipos. Cada barramento, no slide você vai ver aqui o que significa, né? Barramento de dados. Tá aqui. Vai ler, entender e resumir. Endereço a mesma coisa. Controle a mesma coisa. Tá? E essa aí já é a terceira questão, né? Então, avançando. A quarta questão é o que são dispositivos de entrada, né, pessoal? Isso aqui é muito simples, a gente estudou bastante isso aqui. Dispositivos de entrada são aqueles dispositivos que você insere uma informação no seu sistema computacional, que pode ser o que? Teclado, já tô falando a questão, né? Que é o que? Teclado, mouse, né? A tela do seu celular, por exemplo, pessoal, é um dispositivo de entrada, tá? Você mexe na tela, você está enviando uma informação para o seu celular para ele interagir com você. Já dispositivo de saída, a câmera, né, que eu estou usando aqui, o webcam, é a câmera do celular, é uma impressora, é um dispositivo de saída. Como assim, professor? É um dispositivo de saída? Bom, a impressora você pode falar. Essa atividade aí que você tá mostrando é a lista que você mandou? Foi? É a nova lista, tá no grupo. São duas, né? Não, é porque assim, a gente. Não, assim, microprocessadores a gente tem 2 listas. Uma que vocês já fizeram. Tu fez, né, Elvis? Eu acho que tu tinha feito. Uhum. E outra que é essa nova. No entanto, a gente tem 2 disciplinas, né, pessoal? Que é desenvolvimento de sistemas, tá? E microprocessadores. Microprocessadores, essa que a gente está vendo, atualmente tem aquela lista que eu acabei de resolver com vocês. E tem essa nova que eu estou mostrando como resolve. A mesma coisa para desenvolvimento de sistemas. Ontem a gente viu em desenvolvimento de sistemas, a gente resolveu a primeira lista e viu como fazer a lista atual. Então, atualmente, tem 2 listas para vocês fazerem e tem 2 listas que vocês já fizeram. Uma lista de desenvolvimento, outra lista de microprocessador. E as 2 listas atuais para vocês fazerem é uma lista de microprocessador e outra lista de desenvolvimento. Deu para entender? É porque como são 2 disciplinas, meio que pode confundir vocês mesmo. Mas, se vocês olharem no Google Classroom, não tem muita confusão, pessoal. Ó, tá tudo dividido aqui. Ó, na atividade aqui, ó, tá tudo dividido, ó, microprocessadores, desenvolvimento. Não confundam uma com a outra, viu? Beleza, né? Então, voltando para a lista. Dispositivo de saída, né, pessoal? Eu já falei para vocês, é fone, de saída, né? No caso, fone de ouvido, monitor. A tela do celular, embora ela seja um dispositivo de entrada, ela também é um dispositivo de saída. É engraçado, né? Tela touchscreen, que a gente chama, né? Então, são telas que são dispositivos de entrada e saída ao mesmo tempo. Entrada porque você interage com ela, né, enviando informações, e saída porque você também vê a informação na tela. É um exemplo bem interessante. Sexta questão, definir o que é um microprocessador e dê a função dentro do sistema computacional. Isso aí foi nossa última aula, tá, pessoal? A aula passada, que está até aqui, ó. O que é um microprocessador? A aula passada está gravada, já está no sistema. Tá bem aqui a definição dele, no slide. Mesma coisa, estudar, resumir. O que mais eu perguntei na lista, eu nem lembro. Ah, tá. E dê sua função dentro do sistema computacional. Bem, a função do microprocessador no sistema, a gente tá bem aqui, né? Realização de operações matemáticas e lógicas, que a gente até discutiu na última aula. O que é uma operação lógica? Ah, é aquela operação que você associa coisas. O que é uma operação matemática? Aquelas operações que você opera matematicamente uma questão. Por exemplo, 2 mais 2 é 4, operação matemática. Mas se eu falar, se 2 mais 2 é 4, é correto dizer que tal coisa é alguma coisa? Isso é uma operação lógica. Você associa uma coisa com outra coisa. Tá? Podendo ser verdadeira ou falsa. Né? Operações lógicas, você já devem, no dia a dia, ou uma coisa é verdadeira ou ela é falsa. Aí é assim que funciona na computação. Não tem meio termo, né?
Não existe algo é ou não é. Existe é ou não é. Ok? E com isso vocês conseguem fazer as operações lógicas. Bom, a outra questão é sobre microprocessador novamente. Defina a unidade lógica aritmética, unidade de controle, registradores e clock, sinal de clock. Bom, também está na nossa última aula. O que é? Isso aqui está relacionado à composição do microprocessador. Então você vê aqui, ó, nesse slide, exemplifica bem, né? O microprocessador ele é composto por unidade de controle, unidade lógica e aritmética, registradores. Isso tudo foi no slide, tem, né, a explicação. Unidade lógica e aritmética, ok? Unidade de controle e registradores. Aquele negócio, vocês vão ler, vão entender e resumir. Quem não entendeu, pode estar entrando em contato comigo no WhatsApp para eu tirar essas dúvidas, tá, pessoal? O importante é vocês não ficarem com dúvida. E por último, acho que é o clock, né, que eu perguntei lá. O que é um clock? Também está aqui na nossa resolução. Tá? O que é um clock e o que é um sinal de clock? Clock, o que é um clock, pessoal? Clock é uma medida, né, de velocidade do microprocessador. Tá? Ou seja, indica o nome, tá bem aqui, ó. Indica o número de instruções que podem ser executadas por segundo. Já o sinal de clock é o sinal que são gerados por esses clocks, né? Geralmente ondas quadradas com um nível lógico de 0 a 1. Então esse é o sinal originário do clock. Já estou respondendo, né? É que eu me empolgo. Bom, então é isso, pessoal. Essa é a revisão. Alguém tem dúvida dessa lista ainda? Quem tiver dúvida, quem tiver dúvida ainda, entre em contato, façam exercício. Se vocês fizerem essa lista, vocês vão estar preparados para avaliação com certeza, né? Porque a avaliação vai ser na segunda e vocês têm que entregar essa lista até... Isso, a chamada está sendo automática. Vou perguntar aqui, ok? Não tem problema. Então é isso, pessoal. Façam, por favor, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a esse conteúdo, vocês me procurem no WhatsApp, lá no grupo, postem no grupo também, não sei. Pois é, porque a avaliação está bem aí, eu espero que, né, meus alunos consigam se dar bem aí na avaliação, né? Estamos trabalhando para todo mundo conseguir se dar bem aí, beleza? Então é isso, pessoal. Amanhã já vou entrar em conteúdo novo, então, por favor, tirem as dúvidas aí no WhatsApp e tudo mais. Então é isso, pessoal. Façam atividade. Uma boa tarde a todos, né? E até amanhã, ok? Até mais.